Fala galera do Médio Militar, aqui é a professora Paula Black mais uma vez, para que a gente possa estudar juntos sobre o módulo 5 da sua apostila de redação, seu conteúdo de redação. Esse módulo ele vai falar sobre neologismos e os estrangeirismos. Então a gente vai tentar entender esses conceitos para depois entender como eles são aplicados ao texto, principalmente o texto dissertativo ou argumentativo. Então vamos acompanhar aqui. Mais uma vez, estrangeirismos e neologismos. Redação Médio Militar, módulo 5. Então, a gente vai começar pelo conceito, né, de estrangeirismo. A própria denominação já nos dá um caminho a entender, né? A palavra estrangeiro, a palavra estrangeirismo, advém da palavra estrangeiro. Aquilo que é diferente do nacional, né? Então, estrangeiro é aquilo que é de fora. Então, tem alguma coisa a ver com essa relação entre as línguas estrangeiras, entre as línguas diferentes da língua nacional. A gente vai começar com uma definição, como a gente sempre começa aqui nas nossas aulas. Então, a definição de estrangeirismo. O estrangeirismo é o emprego de palavras e expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimo de outra língua. Então, olha aí, é o emprego de palavras alheias ao nosso idioma. Nosso idioma é oficial, é a língua portuguesa. Essa língua portuguesa, ela advém, né, do português de Portugal, chega e este, né, do português arcaico, e este oriundo do latim. Então, a gente tem aí, de linhas bem gerais mesmo, tá? Uma evolução aí da língua portuguesa falada no Brasil. E aí, quando acontece por meio de empréstimos, e lembre-se, esse empréstimo aí pode ser um empréstimo feito contextualmente, né? Eu vou fazer o empréstimo, fazer a utilização de um determinado vocábulo de outra língua em um contexto específico, ou ele pode ser impositivo por conta de uma necessidade comunicativa, e eu já vou falar sobre isso, ou pode ser de forma natural, de forma orgânica, né? A partir da interação entre indivíduos de nacionalidades diferentes, acontece aí uma absorção mútua, né? Na grande maioria das vezes, mútua de vocábulos entre esses indivíduos. Então, esses empréstimos, eles podem acontecer de algumas formas, como eu disse. Um empréstimo contextual, o contexto vai favorecer com que eu use determinados vocábulos, um empréstimo necessário para um contexto comunicativo e outro, né, que é aquela mais fluido por conta, né, da aproximação entre indivíduos de culturas e de idiomas diferentes. Eu coloquei aqui as principais características deste fenômeno, tá? Então, a primeira coisa é dizer que é um fenômeno natural. Assim, como a gente entende o conceito de língua, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui nas suas aulas de língua portuguesa, talvez tenha visto isso também em literatura, mas é muito pertinente aqui para nossas aulas de redação. O conceito de língua, linguagem, né? A linguagem é a capacidade, a necessidade de comunicação, é a capacidade que os seres têm de comunicação. E essa comunicação, ela pode vir de várias formas. E uma delas é a língua, a instituição regrática, né? A instituição de uma comunicação a partir de um conjunto de regras. E aí nós teremos a língua como um todo. Então, a língua, ela, além de ser, né, esse conjunto de regras, tendo essa parte dentro da língua que seria a gramática, nós temos a língua como um organismo. E esse organismo, ele é dito como um organismo vivo. E a evolução de toda a língua, ela é natural. E aí, por conta dessa evolução, acontecem aí empréstimos de outros idiomas e que vão sendo agregados à língua em questão, nesse caso aqui a língua portuguesa, vão sendo agregados outros vocábulos, outras expressões
ao contexto, né, da língua em uso. E por isso, o estrangeirismo ele é um fenômeno natural e é um fenômeno também de demarcação temporal. Ele pode acontecer em determinados recortes temporais por conta da influência de inúmeros fatores e ele pode, né, esse vocábulo, ele pode permanecer na língua de várias formas, de duas formas. E a gente vai falar também das formas de estrangeirismos que acontecem na língua portuguesa. Então, o estrangeirismo também ele acontece por uma assimilação de cultura ou por conta de proximidade geográfica, ok? Então, é bem comum nas regiões de fronteira entre países que os idiomas ali falados sofram grande influência. Vou citar aqui o exemplo, né, da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Nessa região fronteiriça, o idioma falado, né, o português falado, ele sofre muitíssima influência do idioma falado no Paraguai. E aí, acontece que os vocábulos vão sendo utilizados de maneira orgânica, né, de maneira fluida, de maneira natural nesses espaços, nesse espaço fronteiriço, e isso faz com que acontece, né, por conta dessa proximidade geográfica. A assimilação, né, cultural acontece quando eu tenho aí a chegada de um número muito grande de imigrantes para determinado país. Isso aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, quando os imigrantes italianos chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café, enfim, para trabalhar na agricultura brasileira. Isso também influenciou muitíssimo a utilização de vocábulos desse idioma no Brasil nesta época. Como eu disse, é um fenômeno natural que pode ser temporalizado ou não. Também trata-se de um modismo linguístico. Assim como a gente troca de roupa, a gente segue tendências da moda. Então, hoje está na moda usar pochete, de preferência holográfica. Mas no passado, né, alguns anos atrás, nem se falava de pochete. Pochete é uma peça de vestuário aí, um acessório da década de 80, 90 e voltou, né, com tudo aí nos últimos anos para, né, agregar aí a moda, né, urbana. E o mesmo acontece com a língua. Então, o que se trata esse tópico modismo linguístico? Eu já falei aqui nessa aula, né? Os empréstimos de outros idiomas também seguem essas tendências. Comum, né, a utilização de vocábulos do francês, por exemplo, no período em que no Brasil vivia-se a Belle Époque, uma reprodução, por exemplo, dos costumes franceses. Assim como eu citei nessa aula também, né, o modismo da utilização de vocábulos pertencentes à língua italiana, por conta da chegada desses imigrantes aqui no Brasil. E aí, os estrangeirismos são tendências linguísticas, modismos linguísticos que vão serem utilizados de acordo com o seu recorte temporal. Quando a moda passa, esse vocábulo ele pode permanecer na língua ou simplesmente ser esquecido, né, e ser substituído aí por um vocábulo do próprio idioma. Um processo, também outra coisa importante a falar dos estrangeirismos é o processo de aportuguesamento. Black, o que é isso? Aportuguesar uma palavra é trazer aí características morfológicas e sintáticas, semânticas para uma palavra estrangeira. Então, eu não estou dando exemplos agora, porque a gente vai falar dos exemplos daqui a pouco, tá? O processo de aportuguesamento, ele acontece nesse sentido. Eu tenho uma palavra que vem de outro idioma e ela vai chegar aqui no Brasil, ela vai chegar no português brasileiro, e vai ser absorvida por esse idioma. Ao passar por esse processo, ela pode ou não sofrer alterações em seu
em sua estrutura morfológica, na sua utilização, no seu emprego sintático, ou até mesmo na sua aspecto semântico. Então, eu tenho uma palavra que na sua língua de origem é um verbo, e aqui na língua portuguesa é usada como substantivo, ou vice-versa. Assim, pode acontecer esse processo de aportuguesamento. Ou apenas uma adaptação morfológica da própria palavra, do próprio vocábulo. Então, era escrito de uma forma na sua língua original e passa a ser escrita com os fonemas da língua portuguesa, e aí é absorvida de maneira a não ser mais utilizada da sua forma original. Falando em exemplo, já vou falar sobre eles, mas um exemplo é a palavra abajur, que é uma palavra de origem francesa e que foi aportuguesada e absorvida. E se a gente ler algumas palavras aportuguesadas, elas passam até batido, né? Parece que já nasceram na língua portuguesa. Bom, por último, a última característica é essencial em determinados contextos comunicativos. O que isso quer dizer? Em alguns contextos, principalmente contextos empresariais, por exemplo, eu tenho palavras e expressões que são próprias desses contextos. Então, em determinadas profissões, não só no meio empresarial, né? Ratificando aqui. É importante... retificando, perdão. É importante que você entenda que algumas palavras, como software, hardware, que são próprias do meio da informática, ou coach, que é do meio empresarial, ou até palavras, expressões usadas no meio jurídico, ou no meio da medicina, são expressões que vêm do inglês, do francês, do alemão, que seja, e que são usadas em contextos específicos e não tem aí uma referência, um correferente na língua portuguesa. E aí, obrigatoriamente, eu preciso usar o termo estrangeiro. Bom, falando em exemplos, vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos de palavras que foram absorvidas pela língua e foram aportuguesadas, e outras palavras que também fazem parte, né, estão no nosso cotidiano na língua portuguesa e não passaram por um processo de aportuguesamento, apesar de alguma delas terem um equivalente em língua portuguesa, mas foram suplentadas, foram vencidas por essas versões estrangeiras. Então, a primeira delas aí, das palavras nessa coluna, nós temos as palavras que não foram as palavras que foram aportuguesadas. Então, abajur, do francês, balé, também do francês, batom, sutiã, toilette, todas elas do francês. Percebam que ocorreu aí o aportuguesamento, a acomodação morfológica, né, semântica, a acomodação fonética e morfológica principalmente na escrita, na pronúncia. Então, tinha balé, ficou balé, sem dois L's, com acento, batom, sutiã, sutiã, não sei falar francês, mas o aportuguesamento aconteceu aí, a supressão desse O, enfim, a sílaba nasal ao final se tornou o tio e assim por diante. As palavras dessa outra coluna aqui são as palavras que algumas, todas elas vêm do inglês, né? Essas palavras, elas são usadas em contextos específicos, alguns, né, o contexto da informática, enfim. Essas palavras, elas não passaram por um processo de aportuguesamento e são usadas em contextos específicos. Você fala backup. Backup, todo mundo na língua portuguesa sabe que é. Faça o backup do seu celular, faça o backup dos arquivos, troque o chip do celular ou chip da máquina. Enfim, eu tenho aí essas palavras que foram absorvidas da sua estrutura, né, da sua forma originária e não foram aportuguesadas. Pendrive, bacon. Bacon, inclusive, tem uma forma equivalente, né? Que é toucinho. É a mesma coisa. A gente tem uma palavra
na língua portuguesa, que significa a mesma coisa, mas é impossível você chegar, eu queria um X-bacon e não um X-toucinho, né? A gente sempre vai pedir o X-bacon, porque essa palavra já foi assimilada à língua portuguesa e é usada no cotidiano de forma bem fluida, bem orgânica, bem natural. E aí, né, não temos nenhuma dificuldade de saber o que é um X-bacon. O que é um bacon, perdão. Show, que é espetáculo, a gente tem, né, a palavra espetáculo, mas, né, comprei os ingressos para o show, vou ao show. Agora, nessa época, né, de quarentena, estamos vivenciando aí muitas lives de artistas. Eu tenho certeza que você em casa não fala, eu vou assistir o espetáculo ao vivo do cantor fulano de tal. Você com certeza vai falar, olha, eu vou assistir a live do cantor tal, da cantora tal. Enfim, essas palavras, elas vêm, por exemplo, o meio da internet, as redes sociais, nos inundou com palavras estrangeiras de forma e isso tem a ver até com o próximo tópico, que é neologismo, que acabou nos familiarizando com determinados vocábulos de origem inglesa, principalmente, e a gente acaba adaptando ao contexto, né, o caso da palavra postar, de post, de publicação. Transformou esse vocábulo, né, de origem inglesa em um verbo. Então, a gente adaptou, né, aportuguesou uma palavra estrangeira, tuitar, enfim, várias palavras do meio das redes sociais que são comunicadas de maneira muito, não só os vocábulos substantivos próprios, né, os nomes das redes sociais, mas até as ações feitas nessas redes sociais que são aportuguesadas e assimiladas pela língua portuguesa. Bom, coloquei aqui 2 exemplos em texto, né? Eu tenho aí 2 personagens nessa charge, né? O primeiro personagem, ele fala assim, eu detesto anglicismos. O que são anglicismos? É estrangeirismo com base na língua inglesa, né? Usar o inglês para tudo. E aí ele diz, eu detesto anglicismos. Isso é coisa de loser. E aí ele automaticamente dentro, né, da própria fala, ele diz que detesta, é até um pouco antagônico essa construção, porque ele fala que detesta o anglicismo, mas ao mesmo tempo usa uma palavra, né, de origem inglesa. E o seu amigo responde, fora que é totalmente out. Olha aí, mais uma palavra de origem inglesa. Obviamente é uma crítica a essa utilização quase despretensiosa ou talvez forçosa, melhor dizendo, né, forçosa de palavras a todo momento da língua inglesa num contexto conversacional. E aí, mais à frente falaremos sobre isso dentro do texto. Se você tem, por exemplo, uma palavra equivalente à língua inglesa, à palavra de origem inglesa, é óbvio que você precisa usar dentro do texto a palavra portuguesa ou aportuguesada, de preferência. Eu coloquei aqui também uma música do Gilberto Gil pela internet. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa música ela vai fazer uso de vários estrangeirismos, principalmente voltados, né, para a internet. E essa música ela foi criada num contexto bem específico de popularização da internet. Obviamente aqui você já conhece vários desses vocábulos, mas para a época, né, da produção dessa música foi inovador trazer essas conexões com a língua inglesa, principalmente voltada para o uso da internet. E o Gilberto Gil começa assim, criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, né? E olha, ainda tem aí o infomar, é um neologismo, vou falar daqui a pouco sobre esse conceito. Que aproveite a vazante da infomaré, que me leve
Auriqui do meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro em Taipei. Tem várias palavras aí que são próprias do meio da internet, inclusive uma palavra que a gente nem sabe mais, acho que você não sabe nem o que é um disquete, você não deve ter nunca visto um disquete, mas a forma arcaica, é o avô do pendrive, né? E enfim, o próprio Gilberto Gil, né, o lírico dessa música, vai fazer essa brincadeira, né, essa sacada com a utilização dessas palavras de origem inglesa associada aí ao surgimento da internet, ou seja, à chegada da internet no Brasil e a fomentação e a popularização desse meio aqui no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho desse infomaré, infomar, essas palavras novas, essas criações, já um pouco mais adiante. Acredito que daqui a pouquinho. Estrangeirismo no texto dissertativo argumentativo ou no texto de concurso, ok? É importante, primeiro, que a palavra estrangeira, tá? Na sua forma original, só deve ser usada quando absolutamente indispensável. Por exemplo, você precisa fazer uma redação sobre a manipulação de dados, dos usuários na internet. Esse texto, esse tema, ele te propicia um cenário específico para a utilização de determinados vocábulos, como hardware, software, estou aqui, né, gigabytes, enfim, as palavras que a gente já viu ao longo dessa aula. Estou citando aqui aleatoriamente. Mas, se você, nesse tema, esse tema é propício para você usar um vocábulo, é isso que eu quero dizer, um vocábulo próprio do meio tecnológico, da internet, e você não tem outra opção, ele é indispensável para a construção do seu texto, você pode usar com certeza. Lembrando que ele vai ser usado na sua forma original, na sua origem, na sua língua, sem aportuguesamento, sem tradução. É isso que eu quero dizer. Não há necessidade. Inclusive, você não precisa nem colocar entre aspas, ok? Então, no texto dissertativo argumentativo, quando você tem uma palavra de origem estrangeira que você não tem um equivalente e ela é absolutamente necessária para o contexto que você está construindo, você pode usar, lembrando que é preciso ter parcimônia com essa utilização. Se na língua portuguesa, para determinado vocábulo, você tiver algum vocábulo equivalente, obviamente faça uso desse vocábulo equivalente ao longo do texto, inclusive para evitar as repetições, evitar fazer as reiterações usando sinônimos, que é uma estratégia aí de coesão. Se a palavra ou expressão não tiver correspondente em português, recorra então ao termo estrangeiro. Coloquei aí alguns exemplos: apartheid, hardware, funk. Essas palavras, elas não apresentam um equivalente, um correspondente em língua portuguesa. Logo, você vai usar, na sua forma original. Vou voltar aqui ao tópico 1. Só se for em extrema, em absoluta necessidade, for extremamente indispensável para a construção do seu parágrafo, para a construção da sua argumentação, do seu contexto comunicativo. Mas se tiver uma palavra equivalente, use outra. Tópico 3. Não empregue no idioma original a palavra que já está aportuguesada. Então, você sabe que a palavra abajur já foi aportuguesada, já foi assimilada aportuguesada, já entrou, inclusive como verbete dicionário aportuguesada. Então, você vai usar a palavra aportuguesada. Whisky, e aí eu coloco aí o whisky, conhaque e não conhaque, recorde e não recorde. Percebam que você precisa usar a palavra que já foi aportuguesada. Se ela já passou por esse processo, opte por essa. Opte não. Obrigatoriamente use a palavra já aportuguesada. Sempre que houver equivalente em português, prefiram ao estrangeiro. Obviamente, já falei isso no tópico 1. Só use o termo estrangeiro na redação se for extremamente indispensável para a sua argumentação. No caso, eu coloquei 2 exemplos: cardápio e menu. Menu é o termo estrangeiro, é o estrangeirismo.
use a palavra equivalente em língua portuguesa, cardápio. Mesmo que você as julgue muito conhecidas, traduza sempre as citações em língua estrangeira. Isso é muito importante, galera. Quando você faz a utilização da estratégia de argumentação, citação de autoridade, óbvio que você vai fazer uso de citações de autores, né, de outras nacionalidades, principalmente dentro da filosofia, de determinadas áreas científicas. E aí, você vai, né, fazer uso de uma citação estrangeira. Então, você vai obrigatoriamente usar a tradução dessas citações, ok? Então, eu coloquei aí uma citação em latim, Aláquia jacta est. A sorte está lançada. To be or not to be, that's a question. Ser ou não ser, eis a questão. A gente tem também American Way of Life, então, estilo de vida americano. É importante você usar as expressões, as citações na sua tradução, ok? Lembrando, sempre dando crédito aos autores que disseram essas citações. Então, segundo fulano de tal, abre aspas ou não, a depender da sua estratégia argumentativa, se é direta ou indireta, coloca a frase, mas nunca assimilando aí a frase como se fosse sua, para que você não perca, né, pontos, não seja prejudicado na pontuação por plágio, enfim, por incoerência, outros fatores que a gente pode discutir nas próximas aulas. A não ser em textos especiais, e mesmo assim com parcimônia, ou seja, com um pouquinho de calma, de dosagem, evite ao máximo o uso de expressões estrangeiras. Então, essa é a minha dica principal, né? Aliás, a segunda dica mais importante dessa aula aqui, né? Só use se for indispensável para a sua argumentação e, se não for necessário, não use expressões estrangeiras. Faça as traduções, use as palavras aportuguesadas ou até mesmo as palavras equivalentes de língua portuguesa. Isso, o uso excessivo de estrangeirismos no texto pode mostrar para o corretor um comportamento pedante ou até mesmo despreparado do candidato em relação ao uso de determinados vocábulos. Você pode usar um vocábulo de língua inglesa, um vocábulo francês, que seja alemão, achando que sabe o seu significado original e aí usar com valor semântico diferente. Isso pode te prejudicar muitíssimo durante a argumentação. Tá? Então, não use se não for necessário. Ok? 7. Nas palavras derivadas, isso é muito importante, como tudo nessa aula, muitíssimo importante entender que nas palavras derivadas de nomes estrangeiros, mantém-se a estrutura original do vocábulo e acrescenta-se o sufixo ou prefixo vernáculo, ou seja, de origem, né, portuguesa. Isso é muito interessante quando a gente transforma, por exemplo, um substantivo de origem inglesa em um verbo. E aí a gente vai usar ali as estruturas morfológicas. Esse tópico aqui quer falar mais não só dos sufixos e prefixos, mas também das desinências verbais que nós usamos, né, para apresentar aí determinadas ações, como é o fato de tuitar, tuitando, enfim, eu tenho aí, né, os exemplos. Então, por exemplo, byroniano, shakespeariano. A não ser que em texto... ficou repetido aqui as duas expressões. É só ignorar aí o tópico 6. Então, vamos. Neologismos. Neo significa novo, logos significa palavra. Então, neo, novo, logos, palavra. Neologismo, criação de novas palavras. Vamos lá para a definição. O que é neologismo? Não é só criar novas palavras, ok? Neologismo corresponde à formação de novos termos ou expressões da língua, os quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas
ou permanentes acerca de um novo conceito. O neologismo é um processo de criação de palavras. Essa criação, ela pode acontecer de forma a suprir uma necessidade momentânea ou uma necessidade permanente para determinado, né, contexto, conceito, perdão, para determinada nomenclatura de determinado objeto. Tipos de neologismo. Existem 3 tipos de neologismo. O primeiro é o semântico. Semântica tem a ver com sentido, tá? Então, toda vez que você ouvir essa palavra semântica, ou dita por mim, ou pelas professoras de língua portuguesa, ou de literatura, semântica tem a ver com o sentido das palavras, é o estudo do sentido das palavras. E quando acontece um neologismo semântico? É quando eu pego uma palavra e troco o sentido dessa palavra num determinado contexto. Coloquei aí, eu disse que aquilo daria zebra, daria errado, não daria certo, né? Então, zebra, originalmente, qual é o sentido original? Faz referência ao animal, ok? E aí, quando eu falo deu zebra, eu tenho um neologismo semântico, de base semântica. O mesmo acontece com a palavra gato, né? Opa, meu vizinho colocou um gato no relógio. E aí, a empresa de energia descobriu e cortou a luz dele. Olha aí, gato. Gato aí não é um animal, é um neologismo semântico. Neologismo lexical, quando uma nova palavra é criada com um novo conceito. Então, exemplo é a palavra deletar. Deletar é apagar, eliminar. Obviamente, tem a ver com a nossa explanação em relação ao conceito de estrangeirismo. Então, ele absorve a palavra delete, né, do meio da informática e cria aí um novo léxico. Falaremos aqui, por exemplo, de alguns autores que têm esse costume de criar novas palavras em seu texto. É uma característica do próprio autor. Falarei já já dele. Neologismo sintático é quando existe a combinação de elementos já existentes na língua, como derivação ou composição. E aí eu crio uma palavra nova para satisfazer o contexto sintático. João Paulo II reinventa a igreja, papalizando com êxito. Eu tenho a palavra papa e eu vou criar o verbo a partir, né, dos elementos morfológicos. Então, eu tenho um sufixo, eu tenho uma desinência, aparecem aí elementos morfológicos que vão, né, corroborar com o contexto sintático. E aí, eu coloquei 2 exemplos, né, na verdade, de neologismos. Na verdade, eu acho que coloquei 3 exemplos aqui. Esse é o primeiro, né, essa passagem ficou muito famosa aí, essa publicação da Bruna Marquezine, Noronha-se. Noronha, Fernando de Noronha, um conhecido aí destino turístico brasileiro, né? E essa atriz, quando estava lá, publicou em seu Twitter, né, essa fotografia, Noronha-se, transformando esse substantivo próprio, né, Fernando de Noronha, em um verbo, inclusive fazendo aí, né, uma construção de ênclise, né, colocando verbo e pronome tem aí uma relação, né, também de esse pronome reflexivo e tal. E para criar uma brincadeira, né, uma ironia, né? Essa palavra Noronha, muitas pessoas na internet usaram a mesma estrutura, fizeram a mesma estrutura de neologismo com os seus bairros, os seus municípios, enfim. E aí, uma pessoa aí, moradora de Madureira, coloca Madureira-se, com aí a foto, né, da passarela do Mercadão de Madureira, que é conhecido como um lugar extremamente movimentado, extremamente conhecido de compras, e você
consegue achar todas as coisas. Quem é morador, né, do Rio de Janeiro aqui conhece muito as lojinhas de Madureira. Então, essas duas publicações fizeram uso aí do neologismos, exemplificam neologismos. Coloco aqui Guimarães Rosa, como eu falei anteriormente, a falar de alguns autores dentro da literatura que são conhecidos por suas construções de neologismos. O Guimarães Rosa é um deles. Eu peguei um trecho, na verdade, o trechinho inicial, se eu não me engano, acho que é o segundo parágrafo, de um conto chamado Fita Verde no Cabelo, que inclusive faz, né, uma releitura do conto originário, né, Chapeuzinho Vermelho. Quem tiver curiosidade, por favor, pesquise, leia, que é um texto muito interessante, vai tratar sobre o processo de amadurecimento. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, meninos e meninas que nasciam e cresciam. Chama atenção para a palavra velhavam, né? Um neologismo aí a partir da construção, né, de um substantivo transformando-se em um verbo. E Manuel Bandeira, ele intitula o seu poema de neologismo e a gente vai entender por quê. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras. Qual é o conceito de neologismo, senhores? Inventar palavras, inventar conceitos, dar novos significados, não é isso? Que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Volto mais uma vez ao início dessa aula. O neologismo ele é criado para sanar uma necessidade ou momentânea ou permanente para a criação de um vocábulo que vai permanecer na língua por conta daquele novo objeto, daquele novo ser. Então, o próprio Manuel Bandeira, o eu lírico desse poema, né, diz que essas palavras que ele inventa, que ele cria, né, apesar dele falar pouco, beijar pouco, ele inventa essas palavras porque elas traduzem uma ternura funda e momentânea e cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Tudo junto, galera. Não é nem o pronome te e o verbo adorar, tá? Separados, é tudo junto. Te adorar. Intransitivo. O que significa ser intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ser entendido. Ele tem o seu valor semântico em si próprio. Ele se basta. É o verbo cair, por exemplo. Quando eu digo para você, fulano caiu da escada, o próprio fulano caiu já te passa a essência verbal e você já entende a informação. Bem rapidinho aqui, dentro da aula de redação, uma dica de língua portuguesa. Então, quando ele diz te adorar, ele criou esse verbo, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento e ele completa o seu poema. Te adoro, Teodora, né? Num esquema aí rimático entre a palavra te adoro, né? A palavra que ele cria, né? E tendo essa intenção de ser sincopada, de ser aglutinada aí dessa forma de estar juntinho, para que para não dar margem. Eu estou aqui fazendo uma espécie de interpretação do poema, né? Te adoro no sentido de estar junto, Teodora, para rimar com, né, o nome da sua amada. E é isso. Então, se você ficou com dúvida, assista as aulas ao vivo da sua turma. Não esqueça, tá, de fazer os exercícios específicos da sua apostila em relação a esse conteúdo, ok? E até a próxima. Tchau!